Então, meus prezados e prezadas, quero chamar a vossa preciosa atenção para a leitura da palavra de Deus no Salmo 1, na versão Almeida, revista e corrigida. Composto de apenas 6 versículos, esse salmo. Somos gratos por acessar o nosso canal no YouTube. Mais uma vez, usaremos o sermão no método expositivo. Verso 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O salmista começa exaltando as alegrias da obediência a Deus, mas também ele recusa a ouvir aqueles que duvidam do eterno ou ridicularizam-no. Nossos amigos e colegas podem ter uma profunda influência sobre nós, frequentemente e de maneiras muito sutis. Se insistimos na amizade com os que escarnecem do que Deus considera importante, podemos vir a pecar, tornando-nos indiferentes à vontade dele, de Deus. Isso corresponde à zombaria. Seus amigos edificam a sua fé ou abalam-na. Os verdadeiros amigos devem ajudar-nos a tornarmos-nos mais íntimos de Deus, não dificultar esse processo. Sabe por quê? Deus não julga as pessoas com base na etnia, na cor, no gênero, na nacionalidade ou na classe social. Deus julga as pessoas com base na fé que depositam nele e na resposta à sua vontade revelada. Aqueles que tentam diligentemente obedecer a palavra são abençoados. São como árvores frutíferas plantadas à margem de um rio, cujas raízes são profundas. A Bíblia diz: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Jeremias capítulo 17, versos 7 e 8. Deus promete cuidar dessas pessoas. A sabedoria de Deus guia a vida do seu povo. Mas aqueles que não confiam nem obedecem a Deus têm uma vida sem sentido. São levadas como o pó. Existem 2 caminhos diante de nós: o da obediência a Deus e o da rebelião, e que também é o caminho da destruição. Não deixe de escolher o caminho de Deus, porque esta opção determina onde e quando você passará a eternidade. Você pode aprender a seguir a Deus, lendo e meditando em sua palavra. Deve esperar um tempo para o estudo e perguntar a si mesmo: o que é necessário mudar para que eu possa viver conforme a vontade de Deus? Conhecer e pensar sobre a palavra dele são os primeiros passos para aplicá-la em nossa vida, no nosso viver cotidiano. Se você quer seguir a Jesus de modo íntimo, deve conhecer aquilo que ele diz em sua palavra. Mas prosseguindo, o verso 2 desse mesmo salmo diz o seguinte: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esta lei que a Bíblia fala são as Escrituras, ou seja,
os primeiros 5 livros escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, incluindo também aí Deuteronômio. Quanto mais conhecemos a extensão da palavra de Deus, mais princípios teremos para nos guiar em nossas decisões diárias. Verso 3: Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. As palavras contidas nesse versículo não significam que o cristão está imune ao fracasso ou às dificuldades. Não, não é isso. Também não se trata de uma garantia de saúde, riqueza e felicidade perpétua. Não. Significa sim que, quando aplicamos a sabedoria de Deus em nossa vida, produziremos o melhor e teremos a aprovação de Deus. Da mesma maneira que uma árvore absorve a água e os seus minerais e produz frutos lindos, deliciosos, nós também devemos absorver a palavra de Deus, entesourá-la em nosso coração, a fim de termos atitudes de homens e mulheres de Deus. Assim, alcançaremos atitudes que honrem a Deus, para alcançarmos algo que valha a pena. Verso 4: Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. A moinha é a casca, a palha, que deve ser removida para se obter o valioso grão. A moinha, ela é removida por 2 processos: a debulha e o joeiramento. Depois, os ramos eram amontoados, cortados, triturados e o restante levado pelo mais tênue vento. Por ser muito leve, a moinha era levada ao ar e jogada muito distante. A moinha é a alegoria do ímpio que segue sem direção. O grão significa o justo, o homem que pode ser usado por Deus. Porém, diferentemente do grão, o ser humano pode escolher que caminho deseja seguir. Verso 5: Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Em contraste, os ímpios são espiritualmente mortos e culpados perante Deus. Verso 6: Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Tal como o vento dispersa os fragmentos da palha quando o cereal é debulhado, assim os ímpios não serão inocentados, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Finalizando essa reflexão, eu gostaria que você pensasse como você está diante de Deus, as suas atitudes diante de Deus. Você é o grão ou é a palha? Você está em comunhão com Deus ou tem levado uma vida distante de Deus? Você pode escolher que caminho seguir. O grão e a palha, eles escolhem. O grão cai, é apanhado, serve para a minha alimentação, para a sua alimentação, mas a moinha não. Ela não serve para nada. Ela é levada para longe de onde nós estamos. Vamos orar nesse instante, vamos clamar a Deus. Recline a sua cabeça, feche seus olhos, concentre-se com Deus nesse momento. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por este salmo. Um salmo, nosso Deus, que nos alerta, que traz-nos à memória algo tão prático, algo que todos conhecem,
mas que a analogia com a vida do ser humano, ela é patente, ela é muito gratificante, porque nos abre a nossa mente para entendermos e aceitarmos a Tua palavra. Oh Deus querido, se as pessoas que estão ouvindo essa mensagem estão agindo de forma contundente, debochando, não exaltando, não glorificando o Teu nome, que o Teu Espírito Santo toque nesses corações e que elas venham um dia ter um encontro com Jesus. Em nome de quem nós oramos com o perdão dos nossos pecados. Amém.